Olá, meus queridos amigos e irmãos em Cristo Jesus. Bom dia, seja bem-vindo à Escola Bíblica Dominical à Distância. É motivo de alegria termos a sua participação conosco aqui em mais um estudo em nossa EBD. Quero aqui, mais uma vez, comunicar aos irmãos que nossa Escola Bíblica Dominical está funcionando de forma presencial todos os domingos pela manhã, a partir das 8h30 em nossa igreja. Todas as classes estão funcionando de forma presencial, né? E à noite nós temos o nosso culto às 19h30. Convidamos você e o incentivamos a participar conosco, a estar presente em algumas de nossas celebrações. Hoje nós vamos estudar, na nossa revista Palavra e Vida, estamos falando sobre generosidade em tempos de crise, E hoje estamos falando sobre generosidade em tempos de escassez, Generosidade em tempos de escassez. E hoje nosso estudo, a lição de número 8, vai falar sobre o seguinte tema: generosidade e as finanças. Hoje nós vamos falar sobre vida financeira, Nós vamos falar sobre a mordomia, das finanças, os cuidados que precisamos ter com a nossa vida financeira, A base do estudo de hoje é 1 Timóteo, capítulo 6, verso de número 10. 1 Timóteo, capítulo 6, verso de número 10. Vamos orar ao Senhor neste momento e logo após estaremos lendo o texto bíblico. Pai querido, Pai amado, te louvamos, ó Deus, e te agradecemos pela Tua palavra. Fala conosco, ó Deus querido, através deste estudo e nos dê a cada dia, ó Pai querido, sabedoria, discernimento para sermos bons mordomos, ó Deus querido, de tudo aquilo que o Senhor tem colocado diante de nós. Especialmente, ó Deus querido, das nossas finanças. Ajude-nos, ó Deus, a sermos bons administradores das nossas finanças. É no nome de Jesus que nós oramos e agradecido nós somos. Amém. Pois então, generosidade e as finanças, Esse é o tema do nosso estudo de hoje, E o dinheiro, nós vamos falar sobre o dinheiro hoje. O dinheiro, ele é sempre um assunto, que gera diversas opiniões. O dinheiro é sempre um assunto que gera opiniões controversas, O assunto dinheiro é um assunto importante. A Bíblia fala sobre o dinheiro. A Bíblia fala sobre o dinheiro em diversos textos bíblicos. Em diversos momentos, a Bíblia aborda sobre o dinheiro, sobre a vida financeira. Eu gostaria de ler com você, neste momento, 1 Timóteo, capítulo 6, e nós vamos ler o verso de número 10 de 1 Timóteo, capítulo 6. Diz assim o texto: porque o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males, e por causa dessa cobiça, alguns se desviaram da fé e se torturaram com muitas dores. Está aí o texto que é a base do nosso estudo de hoje. O amor, porque o amor ao dinheiro, é a raiz de todos os males. Enfim, não é pecado ter dinheiro. O pecado é o amor ao dinheiro. O problema é o amor ao dinheiro que as pessoas podem desenvolver. É este o cuidado que nós precisamos ter. Como cristãos, nós precisamos olhar para a Bíblia, olhar para a palavra de Deus e buscar as suas orientações para as nossas vidas. E a Bíblia, aqui neste texto, ela nos diz sobre o cuidado que nós devemos ter, para não amarmos ao dinheiro. Os recursos financeiros, irmãos, eles são muito relevantes na vida do ser humano, e esses recursos, a vida financeira, merece uma devida atenção e deve ser fruto de nossa reflexão. Por isso, nós vamos falar hoje sobre generosidade e finanças, porque é algo que merece a nossa atenção, a nossa reflexão sobre o assunto. Como tem de ser a nossa vida, como tem de ser a nossa relação com o dinheiro?
É importante pensarmos sobre isso. O dinheiro é a moeda de troca, né? Tudo que nós vamos fazer hoje, as nossas relações humanas, né, nós necessitamos de dinheiro. Você vai no mercado, você usa o dinheiro para se alimentar, você usa do dinheiro para comprar uma medicação, você usa o dinheiro para comprar sapatos, para adquirir roupas, né? O dinheiro é uma importante moeda de troca, né? E nós precisamos deste recurso e fazemos uso deste recurso diariamente, né, para resolver algumas questões e suprir algumas necessidades. Mas é importante sabermos também que a vontade de Deus é que a gente possa exercer os nossos gastos de maneira sábia e de maneira prudente, né? Tudo na nossa vida, irmãos, é espiritual e nós precisamos buscar a direção de Deus para tudo que nós vamos fazer. E no que diz respeito às finanças, creio que também devemos pedir e buscar sempre a orientação de Deus para as nossas vidas. Muitas pessoas vivem preocupadas em ter dinheiro e como ganhá-lo, mas também é fato que muitas pessoas se preocupam em ter o dinheiro e em ganhá-lo, mas, né, na hora de gastá-lo, gastam de forma errada e de forma equivocada. Então é importante pensar que não é somente ter e ganhar o dinheiro, mas também precisamos ter a preocupação de saber gastá-lo, de saber investir os recursos, né? Portanto, irmãos, como a Bíblia trata o dinheiro, né? Este é o primeiro questionamento, é o primeiro ponto que queremos aqui trabalhar. Como a Bíblia trata o dinheiro? A Bíblia ensina a amarmos a Deus, a Bíblia nos ensina sobre amarmos as pessoas, porém, nunca amar o dinheiro, né? Este é o primeiro aprendizado, é a primeira coisa que devemos ter em nossa mente. A Bíblia nos ensina a amar a Deus, a Bíblia nos ensina a amar as pessoas, mas a Bíblia não nos ensina, não recomenda a amarmos o dinheiro, porque o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. É exatamente isso que Paulo diz a Timóteo, né? O amor ao dinheiro é a raiz de todos os males, né? Precisamos ter ciência disso. Por amor ao dinheiro, as pessoas roubam, por amor ao dinheiro as pessoas se corrompem, por amor ao dinheiro as pessoas chegam ao ponto de até mesmo, né, tentar contra a vida de alguém, chegam ao ponto até mesmo de matar. Então, o dinheiro, ele é um bom servo, nós precisamos trabalhar com ele de forma equilibrada, mas nós precisamos ter um entendimento que a vontade de Deus para as nossas vidas é que nós não venhamos a ser apegados, amar ao dinheiro. Esta é a recomendação da palavra de Deus, né? Então, né, é interessante que a gente pense sobre isso, né? Que a gente não tenha apego ao dinheiro, né? Quando nós olhamos para a Bíblia, quando a gente olha para a palavra de Deus, se examinarmos a Bíblia, né, toda, nós veremos que o dinheiro ele ocupa uma posição muito significativa dentro da Bíblia, porque a Bíblia ela fala em diversos momentos sobre o dinheiro. O dinheiro, ou alguns assuntos sobre ele, é mencionado cerca de 140 vezes na Bíblia. 140 vezes, né, o dinheiro ou algo relacionado a ele é mencionado na Bíblia Sagrada, né? Então, a Bíblia ela dedica, né, alguma atenção a este tema que é importante, né? A Bíblia dedica atenção às questões financeiras, mais do que qualquer outro assunto que deve despertar nossa atenção e cuidado, né? Então, dinheiro é algo que influencia muito a vivência humana, né? Por amor a dinheiro, pessoas o quê? Roubam, já disse, pessoas matam, né? Por amor ao dinheiro, pessoas adoecem, por amor ao dinheiro, pessoas enlouquecem. Então, né, conforme a palavra de Deus diz, o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males, né? O que a palavra de Deus nos orienta, irmãos, é não colocar no dinheiro, em outras palavras, o sentido da nossa vida. Não devemos colocar no dinheiro o sentido da nossa vida, da nossa existência,
Há pessoas que são escravas do dinheiro. Há pessoas que vivem em função do dinheiro, né? O dinheiro é um bom servo, mas é um péssimo patrão. O dinheiro é uma moeda de troca, nós precisamos do dinheiro e não há problema nenhum, né, em ter o dinheiro e buscá-lo. O problema é o amor ao dinheiro e nós também precisamos ter o cuidado na forma de exercer os nossos gastos na vida financeira. No primeiro momento, precisamos ter ciência, né, e extrair esses aprendizados e aplicações às nossas vidas, né? Um segundo momento aqui abordado, né, pelo autor no que diz respeito à questão financeira, ainda falando sobre o primeiro tópico, né, o autor ele nos diz, né, se você não ama o dinheiro, isso significa uma grande bênção, né? Significa uma grande bênção não amar o dinheiro. Por outro lado, se você ama e consequentemente serve ao dinheiro, né, imagina também o inferno que isso pode representar em sua vida e em sua família. Então é importante pensar sobre isso. Também é interessante que a única área em que Deus nos permite prová-lo é em nossas finanças, né? Portanto, vemos claramente que o dinheiro é sim um assunto espiritual, né? Avançando um pouco mais no nosso estudo, né? Já falamos aqui, né, acerca de como a Bíblia trata o dinheiro e como nós devemos ver o dinheiro, né? O dinheiro é importante, nós não podemos negligenciar isso, né? Mas nós não devemos amar ao dinheiro. Devemos amar a Deus, amar as pessoas. Quem manda mais, você ou o dinheiro? Né, irmãos? Uma boa teologia acerca do dinheiro nos leva a uma atitude saudável. Devemos todos nos esforçarmos para ganhar, guardar e gastar dinheiro, né? É muito comum pensarmos em formas de ganharmos dinheiro, mas é importante também termos a sabedoria, o discernimento de saber guardar e também de saber gastar, né, os nossos recursos. É importante termos discernimento na forma e na hora de empregar, né, o nosso dinheiro. O dinheiro, para adquiri-lo de forma honesta, de forma íntegra, nós sabemos que para conquistar dá trabalho, não é verdade? É trabalhoso, né? E nós precisamos de muito discernimento na hora de exercermos os nossos gastos, né? A Bíblia, irmãos, ela não é contra o dinheiro, mas ela é contra a divinização, é contra o culto ao dinheiro como se fosse fonte de todo o bem. Paulo nos adverte que a paixão pelo dinheiro é a raiz de todos os problemas da humanidade. Podemos ser destruídos não pelo dinheiro, mas com o que fazemos com ele e por ele. Então, mais uma vez aí, né, destacando esta questão, né, a Bíblia não é contra o dinheiro, mas é contra o amor ao dinheiro, é contra a sua divinização, é contra o culto ao dinheiro, né? Então, nós precisamos todos os dias colocar diante de Deus as nossas vidas, pedir a Deus que nos ajude, né, nos ajude a termos equilíbrio nas questões financeiras. É importante de buscar a direção de Deus e de sua palavra, né? E também pedir a Deus que nos guarde e nos livre da ganância, né? Nos livre do apego ao dinheiro, né? A síntese, irmãos, é simples. Todos devemos nos esforçar para ganhar, guardar e gastar dinheiro, desde que seja de uma forma prudente. Precisa haver prudência, né? E é importante saber que o dinheiro é um servo, né? A Bíblia ela chama o dinheiro em algum momento, né, de Deus. Nós estamos falando dessa questão aqui da divinização do dinheiro, né? Já houve pessoas e há pessoas, né, que transformam o dinheiro em seu próprio Deus, em seu próprio patrão. Há pessoas que são coordenadas pelo dinheiro. Então, nós precisamos ter este cuidado, né? Precisamos ter o equilíbrio, buscar em Deus equilíbrio para, obviamente, que é bom crescermos, né? Crescermos em todas as áreas da nossa vida. Quem não almeja poder ter mais dinheiro, poder ter mais recursos financeiros, né? Mas é importante também que a gente seja equilibrado, né? E que a gente possa trabalhar, né, com o nosso dinheiro também,
de forma a não desperdiçá-lo, né, irmãos? Então, precisamos de amar a Deus, não ao dinheiro, e de buscarmos sermos prudentes no exercício aí dos nossos gastos. Ou seja, precisamos ser bons mordomos, né, bons administradores da nossa vida financeira, né? Baseado nisso, a pergunta que temos feito, ou que devemos nos fazer é: o que você tem investido, né, dos seus recursos financeiros para a eternidade? Os nossos recursos financeiros, os nossos bens materiais, eles podem ser investidos e trabalhados em coisas eternas, né? Nós investimos dinheiro, por exemplo, para ganhar vidas para Jesus, algo que tem preço eterno. Nós investimos recursos financeiros para fazermos a obra de Deus, para expandirmos o reino de Deus, né? E é importante empregarmos os nossos recursos nisso, investirmos a nossa vida, investirmos o nosso tempo e investirmos as nossas finanças, né, na promoção, na expansão da obra de Deus, apoiar a obra de Deus, apoiar a proclamação, né, a expansão do reino de Deus com os nossos recursos, com os recursos que Deus nos dá, né? Então, entrando aí no terceiro ponto do nosso estudo, né, experimentando o contentamento. Né? Outra coisa que também deve ser exercitada e trabalhada em nossas vidas é o contentamento. Né? Devemos cultivar a certeza de que Deus está conosco, é Ele quem provê as nossas necessidades. É Deus quem sustenta, é Deus quem provê, é Deus quem supre os nossos anseios, as nossas necessidades. Né? A partir do momento que desenvolvermos, né, uma vida mais contenta, mais satisfeita, né, em Deus, né, nós vamos aí olhar para o dinheiro, né, na perspectiva da dependência de Deus. É Ele quem provê, né? É Ele quem provê. O dinheiro deve ser apenas um meio para satisfazer as nossas necessidades essenciais. O dinheiro deve ser um meio de satisfação apenas, né, das nossas necessidades, dos nossos anseios, né, uma forma de satisfazer as necessidades que temos no dia a dia. Conforme disse inicialmente, o dinheiro ele é útil, na verdade, para buscarmos ter qualidade de vida. O dinheiro é útil, é através dele que nós nos alimentamos, que nós vestimos, calçamos, é através do dinheiro que cuidamos da nossa saúde. Há quem diga, né, que tudo é pago, nós pagamos para nascer e pagamos para morrer. Né? De certa forma, isso é verdade. Né? Todo o tempo nós lidamos, né, com as questões financeiras em nossa vida, então nós precisamos de buscar, irmão, sabedoria e discernimento em Deus, né, para lidarmos, né, com as nossas finanças. Quantas vezes, né, investimos os nossos recursos que tanto suamos para adquiri-los, gastamos, né, em coisas desnecessárias, né, com compras por impulso, né, sem necessidade. Então precisamos aí buscar sabedoria em Deus para sermos bons administradores, né, do nosso dinheiro, né? Avançando aí, né, um pouco, né, Paulo afirma que o contentamento, irmãos, é a verdadeira riqueza que vem de uma vida íntegra e equilibrada. A integridade, por sua vez, produz um coração contente, né? Quantas pessoas neste tempo de escassez de recursos, por conta da pandemia, perderam tudo o que tinham, fecharam seus negócios e chegaram à conclusão de que o melhor caminho seria de dar cabo da sua própria vida, justamente porque colocaram os recursos financeiros como finalidade e sentido de sua existência. Esse tempo que nós estamos vivendo de escassez, né, ele revelou muito isso, revelou o fato de que muitas pessoas concentram suas vidas, né, e vivem em função do dinheiro. Num período crítico, difícil que estamos vivendo, né, e muitas pessoas, ao passarem por problemas, né, momentos críticos na questão financeira, chegaram ao ponto até mesmo de tentar contra a própria vida. Né?
A fonte do nosso contentamento, irmãos, né, e sentido de nossa vida sempre tem que ser Deus, o nosso Deus. É Ele quem nos sustenta, é Ele quem providencia, é Ele quem supre todas as nossas necessidades. Embora possamos viver momentos de escassez e embora possamos viver bons momentos financeiros em nossas vidas, nós precisamos ter o equilíbrio em todos os momentos da nossa vida, de saber que quem nos sustenta é Deus, quem nos supre é Deus. José, no Egito, buscou sabedoria e dependência de Deus para administrar 2 períodos da sua vida e da vida do seu povo, o momento de escassez e o momento de fartura, né? Independente do momento que eu e você, que nós possamos viver financeiramente, é importante termos equilíbrio e buscarmos sempre a dependência e a direção de Deus para a nossa vida e para as questões financeiras. Não ache que Deus não se preocupa com essas questões, né? Essas questões também são importantes, são relevantes, né, em nossa vida. Então, que você e eu, que nós possamos, em Deus, buscar discernimento, direção a cada dia para gerirmos a nossa vida financeira. A fonte do nosso contentamento, né, é a última coisa, o último tópico aí a ser tratado. A fonte do contentamento e sentido da nossa vida precisa ser o nosso Deus. Se nós basearmos o nosso contentamento e o sentido da nossa vida nas coisas financeiras, no dinheiro, em algum momento, né, nós vamos enlouquecer e vamos ficar completamente perdidos. Porque no que diz respeito às questões financeiras, né, podemos dizer que literalmente nós vivemos numa gangorra. Há momentos que nós podemos mais e há momentos que não podemos tanto. Então, nós precisamos viver dependente, não do dinheiro, mas precisamos viver na dependência de Deus. Precisamos amar a Deus de todo o nosso coração, de toda a nossa alma e de todo o entendimento. E, sustentados por este Deus, amando este Deus, encontraremos equilíbrio, sabedoria e discernimento para administrarmos a nossa vida financeira, seja no tempo de escassez, seja no tempo de abundância. Amém? Trabalhe, né? Trabalhe e confie que Deus providenciará os recursos necessários às nossas vidas. Ele é o dono de todas as coisas. Ele é o dono do ouro, ele é o dono da prata. Então, trabalhe. Essa palavra aqui não é pelo fato de, então Deus providencia, eu vou descansar. Não. É importante, é bíblico o trabalho. Trabalhe, né? Exerça esforço, busque, né? Tenha interesse, né? E confie que Deus há de providenciar todos os recursos, né, necessários à sua vida e toda a sua família. Concluindo, irmãos, né, eu quero dar aqui algum direcionamento sobre essas questões financeiras. A primeira, né, depois você consulte esses textos bíblicos que eu aqui vou citar. Então, terminando a minha palavra, né, primeira coisa, né, planeje bem os seus gastos e investimentos. Planeje bem os seus gastos e investimentos. Né? Lucas 14, 28 a 30, né? É a base bíblica para isso. Né? Planeje bem os seus gastos, planeje bem os seus investimentos. Né? Segunda coisa, mantenha uma poupança. Né? Mantenha uma poupança, sempre tenha uma reserva, né, para algum momento de necessidade. Né? Provérbios 21, 20 nos fala sobre isso. Provérbios 21, 20. Mantenha uma poupança. Terceiro, não seja avarento. Né? Se livre disso. Corra da avareza. Busque o contentamento em Deus. Né? Não seja avarento. Hebreus 13, 5. Né? Uma outra coisa, não ame o dinheiro. Não ame o dinheiro. 1 Timóteo capítulo 6, verso 10. Não ame o dinheiro, porque o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Pessoas que amam o dinheiro, irmãos,
são pessoas que estão propensas e sujeitas a fazer qualquer coisa para tê-lo, né? Principalmente se corromper. Então não ame o dinheiro. Ele é importante, ele precisa ser adquirido de forma íntegra, de maneira honesta, mas não ame o dinheiro. Não ame o dinheiro, 1 Timóteo 6,10 fala sobre isso. Outra coisa, reconheça que Deus é o dono de tudo. Reconheça que Deus é o dono de tudo. Ele é o Senhor de tudo, Ele é o Criador e sustentador do universo. 1 Crônicas 29, 11 e 12. 1 Crônicas 29, 11 e 12. Uma outra coisa, depois de reconhecer que Deus é dono de tudo, dedique a Deus o uso dos seus bens. Dedique a Deus o uso dos seus bens. Provérbios capítulo 3, verso 9 e 10, é um texto que nos fala: honre a Deus com as tuas primícias, as primícias de toda a tua renda, e assim os teus celeiros o quê? Serão fartos, né? Dedique a Deus o uso dos seus bens, dedica os seus bens, né, temporais em coisas eternas, invista a sua vida, invista os seus recursos, né, no reino de Deus, né? Uma outra coisa, né, que precisamos aprender: pague seus impostos, viva de forma íntegra, pague aquele a quem você deve, né? Romanos capítulo 13, versos 7 e 8. Irmãos, nós não devemos dever ninguém, né? Como servos de Cristo, a ninguém devemos dever coisa alguma, a não ser o amor, né? Só devemos dever uns aos outros o amor, né? Não devemos aí, né, ter dívidas, devemos honrar os nossos compromissos, devemos pagar os nossos impostos, né? Esse é o nosso papel como servos de Cristo e é uma recomendação bíblica, né, a honrar, né, a pagar as nossas dívidas, a pagar os nossos impostos. Romanos 13, de 7 a 8, né, a base bíblica para isso. Administre bem aquilo que é dos outros. Administre bem aquilo que é dos outros. A base bíblica é Lucas 16, né, verso 12. Lucas 16, verso 12. O texto diz, né, e se não foste fiéis com o que é alheio, quem vos dará o que é vosso? Né? Então, administre bem aquilo que é dos outros, seja zeloso, seja cuidadoso com aquilo que é seu, e se você administra, né, algum recurso de alguém, faça isso também com zelo, com cuidado, com sabedoria, né? Faça com dedicação. Que Deus possa abençoar a sua vida. Nós concluímos aqui o nosso estudo, né, e que nós possamos buscar equilíbrio em Deus, né, para agirmos com os recursos financeiros de forma sábia. Planeje bem seus gastos, mantenha uma poupança, não seja avarento, não ame o dinheiro, reconheça a Deus como dono de tudo, honre a Deus, dedique a Deus o uso de seus bens, pague, né, cumpra com seus compromissos e administre bem aquilo que é dos outros e aquilo que é seu. Deus abençoe sua vida. Vamos orar. Senhor nosso Deus, querido Pai, em nome de Jesus, Pai, nesta manhã nós te agradecemos por este aprendizado e por este ensinamento na Tua Palavra que nos fala sobre o fato de não amarmos ao dinheiro. Pai, o dinheiro ele é uma ferramenta importante para o nosso dia a dia. E nós pedimos ao Senhor, Deus, que abençoe para que nós não venhamos a ser pessoas avarentas. Que o nosso amor, Deus, possa estar unicamente baseado e fundamentado no Senhor. Nos livre, Deus, do apego às coisas materiais, principalmente ao dinheiro. E nos dê, Deus, sabedoria para termos os nossos, Pai querido, investimentos. Nos dê sabedoria para administrarmos o nosso dinheiro. Nos dê sabedoria para exercermos os nossos gastos, Deus. Pai, a cada dia mais que o Senhor nos abençoe e que possamos ser prósperos, Deus, em tudo aquilo que fizermos. Louvamos o Teu nome e somos agradecidos ao Senhor pelo Teu cuidado. Obrigado por tudo. É no nome de Jesus que nós oramos. Amém. Queridos, que como diz o hino do cantor cristão, né? Com Cristo estou contente, Ele me satisfaz.
que nós possamos viver contentes e satisfeitos em Cristo Jesus. Um grande abraço, que Deus o abençoe em nome de Jesus.